Romanos, capítulo de número 8 e o versículo de número 5, 6 e 7, que nos diz assim: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Glória a Deus. Esse texto aqui nos fala, o apóstolo Paulo, ele separa dois tipos ou classe de pessoas: aqueles que seguem a sua própria vontade e aqueles que seguem a vontade do Espírito, a vontade de Deus. Esse texto sagrado, a palavra nos fala que o que segue a vontade da sua carne, ele cria uma inimizade ou até mesmo se afasta de Deus. Por quê? Porque ele vive segundo a sua própria vontade, ele segue o seu próprio instinto, ele segue a sua própria direção, ele faz o que ele bem quer, ele acha que nada está errado, que deve ser assim. Mas o que anda segundo a vontade do Espírito, a Bíblia fala que ele anda segundo a vontade de Deus. Portanto, a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, e nem em verdade o pode ser. Não pode ser, porque a vontade de Deus é a vontade do Espírito Santo. E a carne, ela se inclina para as coisas, os prazeres deste mundo, para as coisas deste mundo. Jesus, quando ele foi tentado lá, quando ele estava jejuando 40 dias e 40 noites, Satanás achou que aquele era o momento, aquela era a hora em qual ele iria se dar bem diante do Mestre, que ele iria fazê-lo com que Jesus viria a desobedecer à vontade de Deus e viria dar lugar à carne, viria dar lugar à inclinação da carne ou à decisão própria dele, à vontade dele. Mas ele pegou uma pedra e disse: toma esta pedra, transforma em pão e come. E Jesus, usando a palavra, Jesus inteligentemente sabendo que aquela atitude seria errada se ele obedecesse à sua própria vontade, e ele disse: Satanás, sai, porque só a Deus devemos obedecer, só a Deus devemos servir. Jesus o repreendeu naquele momento. Jesus fez a vontade do Espírito. Enquanto muitos fazem a sua própria vontade, criam suas próprias leis, não se sujeitando à vontade de Deus, mas essas decisões próprias, no futuro próximo, ela vai ocasionar algum tipo de situação em que a pessoa não gostaria de evidenciar, de viver, de passar. Porque a palavra de Deus diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resistir ao mal,
e ele fugirá de vós. Nosso Deus pede para que eu e você, nós venhamos a viver uma vida sujeita, uma vida submissa, uma vida na obediência à vontade de Deus. E pode ter certeza, o seu dia, o seu hoje, o seu amanhã será bem-sucedido, será abençoado, porque ali vai estar a provisão, a proteção, a bênção de Deus em tudo que você fizer. Aonde tua mão tocar, aonde os teus pés pisar, Deus vai estar contigo. Por quê? Porque você se sujeita à vontade dele, porque você obedece à vontade de Deus. Glória a Deus. Olha o que diz a palavra do Senhor. Olha, glória a Deus. Mas diz assim: mas aqueles que se inclinam para as coisas do Espírito, glória a Deus, ele obedece, ele chama, ele atrai a Deus para si, porque atrai a presença de Deus para si. Lá no livro de Tiago, capítulo de número 4, o texto sagrado, ele diz: chegai-vos a Deus, e ele se achegará a vós outros. Se inclinar para as coisas do Espírito é se inclinar para a vontade estabelecida por Deus para todos nós. Se inclinar para a carne é se inclinar para o eu pessoal, para as decisões, para as vontades pessoais, para fazer o que a carne bem quer, o que a natureza humana bem quer. São as iras, as discórdias, os desamor, a violência, a maldade, a prática do pecado. Mas a vontade do Espírito é louvar a Deus, é amar o próximo, é perdoar o seu próximo, é viver uma vida de paz, uma vida de vitória na presença do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que você seja edificado com esta palavra, em nome de Jesus. Se você gostou, se inscreve no nosso canal, compartilha,